Hello, segundo ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, certo? Nossa aula de hoje vai ser uma aula um pouquinho mais rápida, porque são assuntos que já vimos, certo? Na verdade, é uma aula de retomada, para que a gente consiga selar os conteúdos do 4 e 5 e a gente continue nos demais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mobility, tá? Que são os assuntos do 4, mobilidade, and water, água, do 5, tá? Eu foquei mais na parte da gramática, mas em alguns momentos eu vou estar trazendo textos para até mesmo ajudá-los como que vocês devem proceder na hora de interpretar um texto, de ler um texto, de pegar as palavras principais, certo? Então vamos lá. Com relação ao capítulo 4, na gramática, nós vamos falar sobre pronomes que têm ligação, vamos dizer assim, com quantidade, tá? Basicamente, os pronomes são some, any, and no. E os compounds, que está aí na tabela, são as composições, né? As palavras que através desses pronomes podem ser formadas. Por exemplo, com relação ao some, temos somebody, someone, something, somewhere, tá? Somebody, someone é quando eu quero me referir a alguém, tá? Something, a alguma coisa, a algo. E somewhere, a algum lugar, tá? Se vocês dividirem a palavra, vocês vão se lembrar, né? Que thing quer dizer coisa, where quer dizer onde, portanto, lugar. Já com relação ao any eu posso compor as palavras anybody, anyone, anything, anywhere. Any eu já utilizo mais quando eu quero dizer que não tem, né? Então, anybody, anyone é ninguém. Anything é nada. Anywhere é lugar nenhum. Mas a gente vai ver que vai ter algumas exceções. E o no, como o próprio nome já diz, eu também estou negando, né? Nobody, ninguém. No one, ninguém também. Nothing, nada. E nowhere, nenhum lugar. Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção no N. Nele que vai ter várias derivações. Então, de forma geral, com relação ao some e ao N, o some é utilizado em frases afirmativas e o N é usado em frases negativas. Exemplos: We need to take some measures to pacify the relationship between bikers and drivers. Outro exemplo: Something must be done so that people spend less time commuting. Terceiro exemplo: There aren't any transport alternatives for people who live in peripheral areas. E o último: I don't see anybody practicing car sharing in my neighborhood. Então, se sentirem dificuldade, tentem traduzir essas frases, tá bom? Hoje vocês têm vários aplicativos na mão, no celular, que vocês conseguem traduzir as palavrinhas. E, claro, anotem as palavras, porque só assim vocês vão adquirir o vocabulário. Com relação ao N, ele pode ser utilizado em frases afirmativas quando significar qualquer. Por isso que eu falei para vocês, logo que a gente começa a ler a explicação, eles dizem basicamente que o N vai ser utilizado para frases negativas. Mas ao longo da explicação, vocês vejam que o N ele aparece em frases afirmativas quando significar qualquer. Então, para quem já tem mais facilidade em traduzir, vai ficar mais fácil, porque você vai conseguir aplicar o N se ele tiver nesse sentido de qualquer. Exemplo: At bike sharing stations, you can pick any bike you choose. E ele também pode ser utilizado em perguntas, ou seja, o N ele vai poder ser utilizado tanto negativo, tanto afirmativo, como interrogativo. Em perguntas, geralmente se usa o N. Exemplos: Are there any buses going downtown from here? Do you know anybody who goes to school by bike? Então percebam que, diferentemente do some, o N aparece nos três modos: afirmativo, negativo e interrogativo.
O some, ele é utilizado em perguntas quando se trata de oferecimentos ou quando se espera que a resposta seja sim. Exemplo, would you like to go somewhere? Você gostaria de ir a algum lugar? E o no? O pronome indefinido no e seus derivados são utilizados em frases afirmativas com sentido negativo. Nossa, como assim? Vamos ver o exemplo. People have no alternative. Pessoas têm nenhuma alternativa. Isso é quando eu digo pessoas não têm nenhuma, dá a impressão que ela tem algo, né? A gente fala um pouquinho errado. Então, people have no alternative to come and go in the city but their cars. E o último exemplo, authorities had nothing to offer. Autoridades tinham nada para oferecer, porque se eu digo que elas não tinham nada, quer dizer que elas tinham tudo. When people took the streets to protest for better transport systems. They have nothing. É como eu digo, tá? Eles têm nada, que é o que eu estava já comentando. They don't have anything. Em inglês, a dupla negativa é gramaticalmente incorreta, tá? Então, eu digo, eles não têm nada, they have nothing, tá bom? Eu coloquei aí, na verdade, uma chargezinha. I wouldn't mind going for a bike ride, but I don't have clothes that look stupid enough. É no sentido de que eu não me importaria de ir para uma corrida de bicicleta, mas eu não tenho, tananã, roupas que pareçam ser estúpidas o bastante. Né? Os dois se referindo aí, no caso, a pessoa que está andando de bike mais próxima deles. Então, tem dois exercícios para serem feitos, né? Choose the words that the best fills the speech of the character. No caso, o primeiro, a 3, para saber o que vocês vão colocar ali logo depois do verbo have. Se vai ser no, any, some, nothing ou something. E no 4, a fala da personagem no cartoon, ela vai refletir seu gosto pessoal pelo vestuário, seu total desinteresse pelo ciclismo, o fato de ela ser velha demais para pedalar, uma crítica ao atual movimento do cicloativismo ou a necessidade do uso de roupas chamativas para a prática do ciclismo, certo? A 3 é a B, tá? O pronome any deve ser usado quando se trata de uma frase negativa. I don't have any clothes that look stupid enough. Então, no caso, por isso que não pode ser as alternativas C e E, tá bom? E a 4, a letra A. A fala da personagem, ela expressa seu gosto pessoal no que se refere ao vestuário, né? Ela disse que a roupa do outro tá estúpida. Ela até demonstra interesse pela prática do ciclismo, mas não se identifica com o estilo particular dos ciclistas e diz isso de maneira irônica, imprimindo humor à charge, certo? Aqui eu coloquei um outro texto com relação a bike sharing. Bike sharing is a sustainable and environmentally friendly transportation alternative, que vai discorrer um pouquinho sobre aqueles aplicativos, né? Aqui não tem, mas em cidades maiores, vários aplicativos que deixam bicicletas espalhadas pela cidade e você consegue, em qualquer hora, pegar uma, alugar, utilizar por um tempo, pagar e depois deixar em algum lugar, certo? Então, entre as características do programa The Bike Sharing, mencionadas no texto apresentado, é possível destacar grande disponibilidade de bicicletas, uso sob demanda e atendimento personalizado. B. Uso sob demanda, flexibilidade de entrega e alto custo de manutenção para o provedor. C. Integração com sistemas de transporte, custeio com logística e reservas pela internet. D. Aluguel por um curto período, entrega da bicicleta em local diferente de onde foi alugada e necessidade de um operador. E E. Taxas que cobrem os custos de aquisição e manutenção de uma bicicleta, self-service na retirada e na entrega e uso sob demanda. Então, com relação ao que eu tinha para dizer do capítulo 4, era isso, certo? Com relação ao capítulo 5, nós vamos falar um pouquinho sobre water, né?
Aí tá the Earth, a Terra, que é considerado o planeta água, né? Como vocês podem ver pela cor, é não sei quantos por cento, são muita água mesmo no nosso planeta. E aí várias frases de efeito que foram faladas por grandes pensadores, tá? A primeira: Nothing is softer or more flexible than water, yet nothing can resist it. Nada é mais macio ou mais flexível do que a água, então nada pode resisti-la, né? Resistir a ela. Próximo, que foi do Leonardo da Vinci: Water is the driving force of all nature. Que a água é a força, né, que dirige, que conduz toda a natureza. Jacques Yves: We forget that the water cycle and the life cycle are one. Nós esquecemos que o ciclo da água e o ciclo da vida são um, né? Se referindo à importância desse elemento. E da Sylvia Earle: No water, no life. Sem água, sem vida. No blue, no green. Sem azul, sem verde, né? Lembrando que aqui no caso o no, ele não vai estar sendo traduzido como não. Ele vai ser traduzido como sem. Quer dizer que não tem aquilo. Com relação ao grammar, a gramática, são os usos dos artigos, tá? Artigo definido, indefinido. Nesse caso, o I e o an são artigos indefinidos, que nós falamos em português, que é o uma, uns, umas. E o artigo the, que é o a, os, as, que é o definido. Então, o uso da palavra a ou an, ele vai depender do som do início da palavra que vem depois. De forma geral, eu tenho a mais palavra começando com consoante. Exemplo, a glass, a river, a cloud. A mais palavra começando com H pronunciado. Então, no caso, quando o H não tem som mudo, eu utilizo A. A hydrant, a hotel, a handbag. A mais palavra iniciada com semiconsoante. A university, a yellow, a window. N mais palavra começando com vogal. An intermittent river and original course. E o último, and mais palavra começando com H mudo. An hour, an honor, and hair. And air, né? No caso, com relação ao sound, ao som. Então, é bastante importante que vocês revisem essas regrinhas. Com relação ao uso do the, é o artigo o, a, os, as. Eu já vou utilizar antes de substantivos já mencionados, porque eu já vou estar especificando. Por exemplo, I have a dog in my house, the dog, né? Eu tenho um cachorro na minha casa, o cachorro, porque eu estou me referindo ao cachorro que eu já mencionei. Antes do substantivo singular que se refere à classe ou espécie. The poor have trouble moving around town. The poor é a classe, os pobres, né? Então, eu estou me referindo a uma classe. Quando o substantivo é único ou está especificado. The cats in our neighborhood. Eu estou me referindo aos gatos que estão na minha vizinhança, não é a qualquer gato. E o último, antes de acidentes geográficos. The Amazon, the Himalaia, the Atlantic Ocean. No caso, a Amazônia tem apenas uma. O Oceano Atlântico tem apenas um, então eu estou especificando. Coloquei aí um exercício. Read the sentences below, then choose the best options. Coloquei, no caso aí, duas frases, né? We have a pool in our house. The water in it is recycled rainwater. E o segundo exemplo, the cities in our state need to find an alternative to minimize water leaks. Letra A, the word a or an, the words, né, no caso os artigos, and the come before. Os artigos vêm antes do que? Nouns, substantivos, verbs, verbos, or pronouns, pronomes. B. These words are called. Essas palavras são chamadas adverbs, articles, prepositions. Advérbios, artigos ou preposições. We need to find an alternative to minimize water leaks. We don't know which alternative. C. We use a and when the listener knows which thing we mean, doesn't know which thing we mean. Lembra? O I e o when é para utilizar quando a pessoa que está ouvindo, ela sabe
a que coisa nós estamos nos referindo, ou ela não sabe. D. The word a, an, or an is called definite article, é chamada de pronome, de artigo definido ou de artigo indefinido. E a é, we use a or an before nouns, nós utilizamos o a e o an antes de substantivos, no singular e plural ou apenas no singular, tá? Com relação ao gabarito, A. Nouns. B. Articles. C. Doesn't know which thing we mean. Nós não sabemos ao que está sendo falado. D. Indefinite article, artigo indefinido. E a letra E. Only in the singular, certo? Apenas no singular. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Qualquer dúvida vocês me perguntem. Bye, bye.